Na parte de segunda-feira, um fundamento profético. Jesus provou pelas Escrituras, porque o importa é o que a Bíblia diz. Não são as notícias dos jornais, não é o que a televisão fala. O que importa é o que a Bíblia fala, o sola Escritura. E Jesus usou as Escrituras para provar que ele morreria, mas que ressuscitaria e que ele é o Salvador do mundo. Jesus usou a Bíblia e assim nós também deveremos entrar nas casas, entrar nos lares, usando a Bíblia e a Bíblia somente, para convencer as pessoas de que Jesus é o Salvador que vive para sempre. Abra sua Bíblia em Lucas 24, 36 em diante. Lucas 24 e agora o verso 36 em diante. Aqui fala sobre o Jesus ressuscitado e falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Os discípulos estavam fechados dentro de uma sala com medo dos judeus. Eles tinham medo de serem mortos, então eles se fecharam dentro de uma sala, trancados ali, e Jesus se colocou no meio deles. Jesus disse: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito ou algum fantasma. Estes discípulos tinham ideias errôneas na cabeça. Hoje muita gente acredita em fantasmas. Naquele tempo também eles acreditavam em fantasmas. Mas não existem fantasmas. O que existem são demônios que aparecem dizendo ser os mortos. Queridos, demônios aparecem nos centros espíritas, nas macumbas, na feitiçaria. Os demônios aparecem dizendo serem mortos, espíritos de mortos. Mas não são demônios que enganam as pessoas. O que os discípulos estavam vendo não era um fantasma, era o próprio Jesus Cristo. Aqui diz o verso 37, e eles espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito, algum fantasma. E ele, Jesus, lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Mostrou os seus pés perfurados, mostrou as cicatrizes nas suas mãos. Apalpai-me e vede, porque um espírito, seja um fantasma, não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Jesus Cristo ressuscitou com um corpo glorificado? Sim, um corpo glorificado, mas é um corpo. Queridos, Adão e Eva, quando foram criados com um corpo glorificado. Perderam esta glória quando pecaram. Mas Jesus Cristo ressuscitou com um corpo glorificado, exatamente como o corpo glorificado que você terá na segunda vinda de Jesus. Na segunda vinda de Jesus, os mortos em Cristo ressuscitarão com um corpo glorificado. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados de mortais para imortais. Também teremos um corpo glorificado. Como é Jesus, assim seremos nós. Jesus Cristo é o padrão daquilo que nós seremos na eternidade. E aqui diz o verso 39, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo, eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Para tentar provar e fazer com que eles crescem que era ele mesmo, Jesus Cristo, ressuscitado, glorificado, ele disse: vocês têm alguma coisa para comer aqui? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito aonde? Na lei de Moisés, ou seja, nos 5 primeiros livros da Bíblia, o Torá, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros da Bíblia era o Pentateuco, o Torá. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e também nos profetas. Que profetas? Os profetas menores e os profetas maiores, os profetas do Antigo Testamento e também nos Salmos.
Tem muitas profecias ali nos Salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus usou a Bíblia, e a Bíblia só, para provar que ele é o Messias, que morreu e que ressuscitou, exatamente como a profecia anunciava. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. O Espírito Santo precisa abrir a minha mente e a sua mente, meu querido irmão. O Espírito Santo que inspirou 40 profetas para escreverem a Bíblia, também é o mesmo Espírito Santo que abre a nossa mente, ilumina a nossa mente, para entendermos as verdades que estão na Bíblia. Verso 46, disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Aleluia! E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Começando por Jerusalém. Aqueles que estavam bem próximos dos discípulos eram os habitantes de Jerusalém, e então indo para a Judéia, depois para Samaria. Meu querido irmão, a missão dos discípulos é a mesma missão sua e minha. Porém, ninguém pode dar o que não tem. Os discípulos primeiramente precisavam do batismo do Espírito Santo. Você primeiramente precisa do batismo do Espírito Santo para poder ter algo para contar deste Jesus maravilhoso. Mas não podemos sair vazios. Temos que sair cheios da virtude e do poder do Espírito Santo. É isso que Jesus quer dar para você, o poder e a virtude do Espírito Santo, assim como ele fez com os discípulos. Verso 49. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Qual é a promessa do Pai? O batismo do Espírito Santo. Fiquem, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Não saiam vazios. Esperem pelo poder, orem pelo poder, jejuem pelo poder. E então, revestidos do Espírito Santo, vocês poderão sair e ser testemunhas de Jesus. Aleluia! Este é o fundamento profético. Jesus Cristo usou a Bíblia para provar que ele é o Messias. A palavra de Deus revela que Jesus Cristo é o nosso Salvador, o Deus encarnado. Nosso fundamento é a Bíblia e a Bíblia somente. Você está fundamentado, meu querido irmão, nas profecias que apontam para a primeira e para a segunda vinda de Jesus? Nós temos dezenas de profecias que apontam para a primeira vinda de Jesus. Você encontra essas profecias no livro dos Salmos, você encontra também no livro de Daniel e outros profetas menores apontando para o nascimento de Jesus na terra. Primeira vinda de Jesus é a certeza de que ele voltará a segunda vez. Essas três verdades do Evangelho são verdades preciosas. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus vai voltar para nos buscar. Faça destas profecias da primeira vinda de Jesus e das profecias da segunda vinda de Jesus, mais de 300 profecias no Novo Testamento falando da segunda vinda de Jesus. Agora, nos últimos dias em que você e eu estamos vivendo, nós deveremos nos firmar na Bíblia somente, e anunciarmos: Jesus está voltando. Está você se preparando para isso? Que Deus nos guie e que Deus nos use nessa proclamação da bendita esperança da volta de Jesus. Aleluia!